Estamos ao vivo no Instagram. Só que mesmo, né? Os dedos tudo voltando no bar e vindo pra comer. Isso é verdade. Vitor Jorge na área. Qual é, Vitor Jorge? Ô, cara, dá um feedback aí pra nós. Como é que tá o som? Ó, Toninho chegou na área. Antônio Carlos. Olha, a Kezinha chegou na área, hein? Agora ela não tá falando mais lá de Santa Catarina. Ela tá ali em casa. Cadê que ela não voltou pra igreja dela ainda? É porque ela tava lá na casa da Lídia, né? Aí Uai, esse domingo ela foi lá no Oitis. Agora, mas domingo que vem, quinta-feira, ela já vai estar fechada aqui com nós. Ela foi pro seu pai? Foi lá no seu Não, pai? ela tá aqui em casa. Ah, tá aí? Tá aí. Márcia Benjamin. Olha, qual é, Márcia? Paz do Senhor. Bruno César. Seja bem-vindo à nossa live. Tá com ruído? O que será que dá esse ruído, cara? Eu nem sei. Tá com um zumbido. Por que será que dá esse zumbido? Eu não faço nem ideia, pra falar a verdade. Nosso técnico aqui tá dando uma olhada, técnico João. Será que talvez seja o celular? Não, não é o celular não, porque o celular tá com o seu. Da outra vez eu tava com o meu. Nosso técnico falou pra gente ficar em silêncio aqui só pra resolver ali. Eu sem fio. Desliguei. Não, é a entrada aqui, eu desliguei. Ó. Descobrimos o erro aqui. Nosso técnico João deu uma olhada, parece que é um microfone sem fio, ele vai trocar. Aí, ó, parou o zumbido, top. Vitor Jorge disse: olha pra você ver, pulou o meu feedback. Pulei o feedback, cara? Deixa eu dar uma olhada aqui no feedback do Vitor Jorge. Viu? Tá com aquele pi do áudio. Pronto, agora já vi seu feedback, o Vitor Jorge, mas o pi sumiu, graças a Deus. A Kézia disse: 2 domingos fui no Oitis. Aí o Paulinho, a paz. Não, foi no Oitis, tá em casa. O Oitis é da casa. Luciana Gonçalves, seja bem-vinda à nossa live. Meu Deus. Ó. Sandro Excel, caraca, velho, só mestre nos assistindo. Sidneia Rocha, seja bem-vinda. Luciana disse: graça e paz. Graça e paz. É que eu conheci. Qual é, Pati? Pati chegou na área. Seja bem-vinda, Pati. Pati colocou aqui: a paz do Senhor, Pati. Semana que vem, eu e a Pati vamos estar fechados lá. Eu, a Pati e o João, fechado na Live Kids. Dia das Crianças. É mesmo. Vamos convidar. Chama. Cris do Paulinho, paz do Senhor, Cris. Seja bem-vindo à nossa live. Vamos compartilhando aí, galera. Vamos compartilhando. Compartilhar, porque hoje a gente tem uma palavra, um louvor abençoado para edificar a nossa vida. Vitor Jorge, Israel, avisa para o Toninho abaixar o áudio do notebook. Estou ouvindo daqui. Fechou. Era... Quem falou isso? Ele tava... É o Vitor Jorge. Ô, Vitor Jorge, esse tipo de palpite você tem que dar, não. Verdade. Pegar uma cadeira, quebrar ela nas costas do Vitor Jorge. A Paty, convida o povo aí, Israel. E aí, pessoal, ó, já estão convidados, viu? Sejam
venham para nossa live, vão compartilhando aí para a gente alcançar o máximo de pessoas possível. O Toninho falou aqui que tá com o som mais alto ali, era só para testar o áudio, ver o feedback da galera. Ó, Paulinho, semana que vem não é sábado, Live Kids especial das crianças. Semana que vem não é sábado, Live Kids especial das crianças. É sábado? Pera aí. É sábado o negócio das crianças? É o dia das crianças? É sábado, não é? Eu saiba, é sábado. Amém, graças a Deus. Bem, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Daremos início mais esse GECEL, né, com a nossa transmissão ao vivo. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, aí onde você estiver. Que a graça dele e a bênção dele possa estar sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Né, esse Deus que é maravilhoso, esse Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Isso é maravilhoso. Bem, vamos iniciar orando em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor meu Deus, pela oportunidade, meu Deus, de estarmos neste lugar, Senhor Jesus. Meu Deus, para compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor tem, Senhor Jesus, colocado nos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Deus, que nós possamos, Senhor Jesus, estarmos, Senhor Jesus, ó Deus, com os nossos corações atentos, os nossos ouvidos abertos, Jesus, à volta do Teu Espírito Santo, meu Deus, em nome de Jesus. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor Jesus. Te louvamos por tudo, meu Deus, porque o Senhor é bom, meu Jesus. Porque a Sua graça, meu Deus, é infinita, meu Deus. Nós te louvamos, Senhor, meu Deus, e rendemos graças ao Senhor em nome de Jesus. Te louvamos. Abençoe, Jesus, cada um dos Teus servos. Toda tristeza, toda angústia, meu Deus, ó Pai, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvamos, Jesus. Glória a Deus. Não há nada que queira mais do que Tua presença. Não há nada que eu sei mais do que Tua paz, Senhor. Não há nada como o Teu amor. Não há nada que queira
te damos graças, Senhor Jesus. Que esse seja, meu Deus, o desejo do nosso coração. Meu Deus, de a cada dia estamos mais perto do Senhor. Deus, te conhecer mais, Senhor, meu Deus. Nos aproximarmos de Ti, meu Deus. Continua falando aos nossos corações, através da Tua palavra nesta noite. Ó Pai, em nome de Jesus, meu Pai, que através dela nós possamos, Senhor Jesus, receber, ó Pai, a ajuda do Senhor, o socorro do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ó, tá chegando uma galera aí. Vamos ver aqui, ó, Mozart, Elisângela chegaram aí, sejam bem-vindos à nossa live. Eles são os fiéis da terra, né? Vou usar as palavras do Mozart. Eu tô falando com o microfone desligado. Não, tá ligado? Tá ligado? Ah, não, então tá de boa. Mozart, fiel da terra, ele tá sempre focado aqui na nossa live, compartilhando, sempre tá participando, mandando sempre muitas perguntas. E glória a Deus. Ó, Leni tá na área também, Claudete, Arlete, só mestre nos assistindo aqui. Já aumenta a responsabilidade aí do Toninho. É isso aí, nossa responsabilidade, né? Do Toninho jogando a bomba pro Toninho. Prazer ter todos vocês conosco. É um tempo muito bom. A gente sente falta, né, há pouco antes da nossa live, a gente estava conversando aqui, eu, João e Israel, nós sentimos falta, né, do nosso Gessel, de estar na casa dos irmãos, de a gente poder estar compartilhando a palavra, da gente poder estar instruindo, abençoando, confraternizando, evangelizando, ajudando nos dons, né, e talentos das pessoas, porque o Gessel também é isso. Ele é para evangelizar, ele é para comunhão, é para aflorar o serviço cristão, né, dentro de cada um. A gente ensina as pessoas a honrar o Senhor com seus talentos, né, com seu tempo, e o Gessel é isso. O Gessel é um celeiro, né, de oportunidades e de talentos para a seara do Senhor Jesus. Antes da gente estar começando, eu gostaria que o Israel orasse novamente, colocasse as nossas vidas agora diante do Senhor, para que Ele venha nos instruir. O tema hoje do nosso Gessel é a importância do Gessel. Né? O que é o Gessel? O que representa o Gessel? E a gente vai estar tratando isso aqui à luz da Bíblia. Né? Por que Gessel? Será que o Gessel ele é importante? Os pequenos grupos eles são importantes para o crescimento da igreja? Isso é mais uma moda? Isso é mais uma modinha que eles lançaram, né, para dentro da igreja? Então, assim, eu gostaria que você mandasse suas perguntas, seus questionamentos. O Israel vai estar me ajudando aqui, o João Vitor também vai estar com a gente, e a gente, na medida do possível, nós vamos responder e tirar todas as suas dúvidas. Vamos falar a respeito dos pilares do Gessel, qual que é o objetivo do Gessel, e é importante a participação de todos vocês. No final dessa live, eu vou estar sorteando 2 livros que falam a respeito do Gessel, né, que é o Visão e Prática, né, dos Pequenos Grupos. Vou estar sorteando 2 livros desse para os irmãos. Então, participe. E se, por um acaso, eu sortear, muitos irmãos têm, né, os líderes têm, eu passei alguns livros desse para alguns irmãos da igreja. Se por um acaso você for sorteado e já tiver esse livro, eu vou te dar outro livro também que fala a respeito do Gessel, né, da nossa missão, da visão, dos nossos valores. Tá legal? Israel, ora pra gente. Amém, amém. Ó Deus santo, Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor Deus, em Tua presença, compartilhando a Tua palavra, meu Pai. Te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa nos cobrir da Tua graça, Pai. Nos dê, Senhor Deus, espírito de sabedoria e revelação, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, sair daqui hoje, Senhor Deus, diferente, Pai. Que a Tua presença, Senhor, possa transcender, Senhor Deus, esse aparelho celular, Pai. Que o Senhor Deus possa estar tocando através do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, na vida de cada um, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, hoje, Senhor Deus, ter uma revelação, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém.
Amém. Glória a Deus. Pequenos grupos, uma grande igreja. Por que pequenos grupos, uma grande igreja? João 3, versículo 22, vou estar lendo apenas um versículo. Então, Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, com os discípulos, batizando. João 3, versículo 22. Esse é o nosso texto base, a qual nós vamos estar tratando no decorrer do nosso estudo. Nós precisamos, queridos, viver relacionamentos saudáveis com Jesus e nos nossos GCELs. Nós precisamos viver relacionamentos saudáveis com Jesus e com os nossos GCELs, os nossos pequenos grupos. Por quê? Jesus nos mostra que vivia relacionamentos saudáveis. Neste texto, ele e seus discípulos vão de Jerusalém para o interior a fim de servir a Deus, o ministério de Jesus, evangelizando, batizando. Ao mesmo tempo em que eles serviam a Deus, eles viviam em comunhão e batizando. Não podemos ser apenas cristãos consumistas. O que é um cristão consumista? É aquele cristão, é aquele crente que vem na igreja, recebe a palavra, é alimentado, consome dessa palavra, desse evangelho, depois ele vai para casa e simplesmente espera o próximo culto chegar. Esse não é o propósito de Jesus para as nossas vidas. Nós cremos que o Senhor ele nos deu uma missão, é ir e fazer discípulos, ensinando, pregando, batizando e ensinando novamente eles a cumprirem esses mandamentos. Então nós não somos consumistas, nós não somos crentes consumistas. Nós não podemos só vir na igreja, receber essa palavra e ir para casa e depois só esperar o próximo culto. Não. Ser cristão, ser discípulo, envolve muito mais do que isso. E o próprio Jesus, em todo o seu ministério, ele nos ensinou isso, praticando isso. Jesus saía, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus libertava, Jesus ensinava, Jesus batizava e Jesus mandava ir. Depois que Jesus treinou aqueles 12 discípulos, comissionou os 12 discípulos, Jesus ele ressuscitou e os discípulos eles continuaram aquela missão a qual Jesus tinha plantado no coração deles. Isso, o ministério de Jesus, Israel, ele veio através de um pequeno grupo de 12 discípulos. E através desses 12 discípulos, Jesus disseminou o evangelho que chegou até aos nossos tempos, nos dias de hoje. Imagine se depois que Jesus morresse, cada um dos discípulos fosse para sua casa e parasse. Não, Jesus morreu, eu vou para minha casa, acabou. Hoje nós não teríamos esse evangelho nos 4 cantos do mundo. Pare para pensar nisso, que o próprio Jesus ele não ficou parado. O ministério de Jesus era um ministério que ele era itinerante, ele ia para um lugar, saía, ia para outro, e ali ele ministrava a palavra, ali ele deixava pessoas, ali ele treinava, ali ele mostrava o seu poder, e as pessoas eram transformadas, para transformar outras pessoas. É verdade, Toninho, uma vez perguntaram para Billy Graham qual era o segredo do sucesso de Jesus, E Billy Graham respondeu que Jesus ele se preparou 30 anos para pregar 3. E nós, muitas vezes, queremos nos preparar 3 anos para pregar 30. 30 anos para pregar
e exerceu o ministério dele durante 3 anos. Né? Olha o tempo de preparo, né, para que esse evangelho chegasse até as nossas vidas no dia de hoje. Verdade, ele deu a sua vida por nós, não só lá na cruz, né? Foi todo o tempo que ele estava vivendo aqui na terra, ele estava vivendo em prol do propósito eterno. E nós também devemos viver em prol desse propósito, né? É isso aí. Podemos viver o potencial da igreja do Novo Testamento, através da comunhão nas casas, das celebrações no templo, servindo, né, ao nosso Deus de todo o coração. E os pequenos grupos, eles são uma excelente oportunidade de nós fazermos e exercermos esse ministério. Irmãos, o GECEL, esses pequenos grupos, é um avião, e o avião, para ele andar, ele precisa, para ele voar, né, ele precisa de motor, precisa de várias coisas, mas sem as asas ele não voa. E nós dividimos aqui essas 2 asas como principal característica do avião, que é, uma asa é a igreja, na sua celebração ali no culto de domingo, e a outra asa são os pequenos grupos. E no decorrer, né, desse estudo, nós vamos estar apontando para vocês o porquê, né, dessa importância. Um avião só com uma asa, ele não consegue voar, Israel. Então, aqui eu já vou deixar com os irmãos. Uma igreja que vive somente do culto de domingo, dessa celebração, por maior que ela seja, ela não traz a mudança significativa na vida das pessoas. Irmãos, nós somos tremendamente abençoados com o culto de domingo. É onde Deus fala. Mas só com o culto de domingo, nós não conseguimos a comunhão, nós não conseguimos identificar dons, talentos, nós não conseguimos ter o melhor da pessoa, nós não conseguimos fazer um acompanhamento legal para uma pessoa que está precisando. Imagina o pastor ministrando, pregando, e uma pessoa que não entendeu a palavra no meio do culto, ela levanta a mão e começa a questionar o pastor. Para isso que servem os pequenos grupos. É para a gente estar cuidando, pastoreando, evangelizando, e ali as pessoas começam a desenvolver, e ali nós, aqui o Israel é líder, o João é o coordenador do nosso GECEL, aqui da nossa igreja, a gente começa a identificar naquele homem ou naquela mulher um talento, e ali a gente empurra esse talento e ele começa a servir na igreja com o talento dele. Então essa é uma outra asa do avião. Eu comecei a servir aqui na igreja com mais intensidade, foi através do GECEL. Após o GECEL que eu comecei a trabalhar na Escola Bíblica Dominical. E realmente, né, Toninho, a vontade de Jesus nunca foi que tivessem 80% de pessoas espectadores, né? E o culto, muitas vezes, é assim, né? O formato de culto é 80% só ouvindo e 20% trabalhando. Mas a vontade de Deus é que todos nós venhamos exercer a trabalhar na obra. É isso aí. Muita gente pertence à igreja, mas poucas pessoas ajudam no desenvolvimento da igreja. Né? Não é só o culto, não é só o culto de domingo, não é só aquela celebração. E a própria Bíblia fala, isso a gente testifica dentro da igreja, se a gente não tiver esse movimento dos pequenos grupos, poucas pessoas vão trabalhar para que o reino de Deus ele seja expandido. Agora os irmãos podem estar, vamos começar a interagir aqui com os irmãos, e eu gostaria que você seja sucinto na sua resposta. Algumas pessoas têm o entendimento do GECEL, conhecem o GECEL, os pilares, o objetivo do nosso GECEL, mas por que pequenos grupos? Qual a importância para você dos pequenos grupos do nosso GECEL para a igreja? Com uma palavra só. Aí, galera, com uma palavra só, definição de pequenos grupos. E depois, à luz da Bíblia, eu vou estar te respondendo o porquê. Top demais. Uma coisa que eu sempre falo, Toninho, é que
os maiores privilegiados de estar trabalhando na obra somos nós mesmos, né? Muitas pessoas acham, nossa, tem que obedecer Jesus, tem que trabalhar, tem que fazer. Só que não é Jesus, não é Jesus que precisa da gente, é a gente que precisa dele. E quanto mais a gente trabalha, mais a gente vai encontrando ali a essência da nossa vida, a realmente viver o que Deus tem para nós. Irmãos, a gente tem muitas das vezes um limitador em Jesus e a gente peca por não conhecer. Por quê? É lógico que eu trabalho na igreja, eu sirvo a minha igreja com todo prazer, né? Mas o Senhor, Ele nos dá Ele vai nos dar uma recompensa, que essa recompensa chama-se galardão. Né? Tudo que eu fizer aqui para o Senhor, eu vou receber a minha recompensa no céu. Então, para te animar, você não faz nada aqui de graça. Tudo que você fizer, cada alma que você ganhar, cada ajuda que você der, cada pecador que você arrancar do mundo e trazer para o reino de Deus, você será recompensado, Israel, muito bem recompensado. Então, o seu trabalho não é vão no Senhor. Você vai ser recompensado. E muitas das vezes a gente tem medo disso. Mas não, o seu próprio Jesus, né? Depois você lê a respeito das obras, né? A respeito do galardão. Você não faz nada aqui à toa. E outra, quanto mais eu trabalho para o Senhor, mais o Senhor, Ele trabalha ao meu favor. Ele age ao meu favor. É verdade. A primeira a responder aqui foi a Leni, que colocou comunhão, definição de pequenos grupos. A Paty colocou oportunidades. Mozart colocou relacionamento. E a Paty, mais uma vez, acrescentou aqui extensão. Extensão é o crescimento do reino. Irmãos, anotem aí. Os 5 pilares do nosso GECEL e o objetivo do nosso GECEL, ele é o quê? Evangelização, discipulado, comunhão, serviço cristão e, por consequência, a multiplicação, que é o resultado, né, desses 4 pilares. Então, evangelização, discipulado, comunhão, serviço cristão e, por consequência, a multiplicação. Isso tudo através dos pequenos grupos. E a Patrícia, ela muito bem colocou essa questão da extensão. A extensão é a multiplicação, Israel. João Vitor. É a multiplicação, é o resultado disso tudo. E eu não consigo isso tudo dentro de um culto de celebração no domingo. Por quê? É pouco tempo. É muita gente. Então é impossível do pastor discipular todo mundo, ter comunhão com todo mundo num culto de domingo. Evangelizar, ele evangeliza através da palavra. Mas aqui a evangelização não é só eu pregar a palavra. É mais do que isso. Eu evangelizar, eu tratar, eu curar, eu acompanhar essa pessoa, essa vida. É por isso que a gente vê muita gente entrando na igreja e muita gente saindo da igreja. Porque é muito serviço para o nosso pastor e ele não dá conta. Às vezes acontece certas coisas dentro da igreja, né, com certas pessoas. É aquela parábola do semeador, né, que a semente é lançada ali no culto de domingo, a pessoa recebe, mas as preocupações do mundo afastam essas pessoas. E muitas das vezes ela não volta na igreja. E quando essa pessoa está inserida ali num pequeno grupo, ela vai chegar para os irmãos durante a reunião e vai expor o seu problema, ou vai chegar para o seu líder e expor para ele o que é que ela está passando, e através dali a gente consegue a cuidar, a tratar, caso seja um assunto que ele é mais sério, ele é
transmitido para o coordenador, do coordenador chega até o pastor. Então, a importância dos pequenos grupos é porque a gente consegue tratar individualmente o ser humano que entra na igreja. Então, por que pequenos grupos? Os irmãos concordam? É isso, os irmãos têm essa noção, né, da importância desses pequenos grupos, do GECEL ou células, né? Imagine agora essa pandemia. Nós temos testemunhos de várias das nossas igrejas que, mesmo sem os cultos da igreja, a igreja cresceu, pessoas se converteram. Mas por quê? Porque o GECEL ele não parou. Os pequenos grupos, eles não deixaram de relacionar. Por quê? Os pequenos grupos são reuniões de 7 a 15 pessoas, que tem ali o seu coordenador, né, o seu líder, o secretário. Então, eles ficaram em contato com todas essas pessoas. E ali ajudaram com palavra, ajudaram com recursos, né, cesta básica. Então, não parou. Né? Essa comunhão, ela não deixou de existir. A evangelização, ela não deixou de existir. Né? O serviço cristão, ele não deixou de ser exercido, mesmo com as igrejas fechadas. Nós ficamos com algum tempo sem os cultos presenciais, alguns lugares mais do que outros. Né? Aqui, eu não lembro quanto tempo que ficou fechada a nossa igreja, mas foi mais de um mês, né? Sem cultos. Mas essa célula, os nossos GECELs, eles não deixaram de movimentar. E, ao contrário de a igreja ela perder em pessoas, ela cresceu. Por quê? Por causa desse organismo, que é um organismo vivo, que é essa célula, que era esse GECEL, que não parou de funcionar. Isso funciona sobre a responsabilidade do nosso pastor, que é o nosso líder maior, né? Mas ele existe sem precisar do pastor. Ele funciona sem precisar do pastor. E o pastor é o nosso supervisor. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente vai fazer está sobre a orientação dele, o aval dele. Mas o GECEL ele não precisa do pastor para existir. Esse é um cuidado. E esse é uma referência, né, que eu gostaria de deixar para os irmãos, porque o pastor também ele não consegue estar em 50 GECELs, 70 GECELs, 100 GECELs. É impossível para ele. É verdade. A Rosália e a Késia concordaram aqui com a visão, né, de GECEL que nós temos, que a nossa igreja tem. E a Rosália também acrescentou, bom que também podemos usar a tecnologia a nosso favor, a favor da obra. É isso aí. Isso, irmãos, é ser uma igreja geracional. A igreja, ela continua sendo a mesma, os nossos princípios, nós não abrimos mão dele, né? Obediência aos nossos líderes, submissão ao nosso pastor, isso a gente não negocia. Os nossos princípios, os nossos valores, nós não negociamos. Mas essa geração é uma geração que não é igual a 10 anos atrás, a 5 anos atrás. Certas práticas que funcionavam bem há 5, 10 anos atrás, João Vitor, hoje não funciona mais. Então, os pequenos grupos, ele está inserido dentro dessa sociedade, vivendo essa era da tecnologia, das mudanças. Então, a gente está antenado a isso tudo que está acontecendo e usando isso a nosso favor. Essa live aqui mesmo, né, é uma delas. E a gente vai continuar, não tem como a gente voltar atrás. Daqui uns dias a gente vai estar reunindo de forma presencial, mas é um acréscimo, né, da tecnologia para estar ajudando a esse reino, ao reino de Jesus a avançar na terra. Por que pequenos grupos? Vamos estar falando aqui à luz da Bíblia, né, o porquê. Por que, Israel? Pequenos grupos. Por que pequenos grupos? Eu acredito que pequenos grupos não é a nova forma de ser e viver a igreja.
pequenos grupos é o resgate da antiga forma de ser e viver a igreja. Porque pequenos grupos, muitas vezes a gente fala de pequenos grupos, as pessoas acreditam que é uma coisa muito nova, a gente está reunindo nas casas. É moda, né? É moda, só que não. Pequenos grupos, a gente está resgatando aquilo que a igreja primitiva já fazia. A igreja não tinha templo, eles não tinham, não tinha sinagoga. Os judeus, as pessoas que aceitavam Jesus ali naquela época, muitos, inclusive, eles eram perseguidos. E eles se encontravam nas casas e a igreja ela funcionava nas casas e expandiu de uma forma extraordinária mesmo. Muitas vezes a gente pensa que igreja grande é ruim porque a gente não tem relacionamento, mas naquela época, já naquela época, tinha muitos cristãos e tinha muito relacionamento porque eles estavam reunidos nas casas, divididos em pequenos grupos. Por que, João? Por que pequenos grupos? Vou apenas complementar aqui a fala do Israel, né, que foi muito feliz no que disse, porque realmente se trata de um resgate, né, do modelo de igreja vivido nos primórdios, né, da igreja. Então, e nós consideramos pequenos grupos importantes porque a igreja primitiva considerava importante, né, já em início. Lá em Atos 2, começa a falar sobre a comunhão da igreja, e eles consideravam isso tão importante, essa comunhão, né, de estar nos templos e nas casas, que em Atos no capítulo 4, se eu não me engano, não sei se bem no final, né, vai dizer o seguinte, que os apóstolos, após terem saído do Sinédrio, eles saíram alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, né? E diz que aí todos os dias no templo e de casa em casa, né, eles não deixavam de anunciar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então nós consideramos pequenos grupos importantes porque a igreja primitiva, os apóstolos, né, aqueles que deram início a tudo isso, consideravam importante. É verdade. E o Mozart colocou aqui, pequenos grupos é fazer discípulos e não convertidos. Discípulos e não convertidos. Tem muita gente aí convencido que é cristão, né, e não são discípulos. Muito bem, presbítero, muito bem a sua colocação. É fazer discípulos. Discípulos é o que segue Jesus, faz a obra dele, cumpre a vontade dele e obedece, né, o seu mandamento, que é fazer outros discípulos. Discípulos gera discípulos. É verdade. E esta é a base do nosso GECEL, né? O nosso GECEL está baseado lá na grande comissão, lá em Mateus, que diz: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Eu gostaria, presbítero, só sugerir aqui uma pregação, para quem quiser depois assistir um pouquinho, uma pregação muito interessante do pastor Anderson Silva. O título da pregação é Frequentador, Salvo, Discípulo e Mártir. E é muito forte a pregação, para quem quiser acompanhar, porque o objetivo maior, né, Cristo ele preparava discípulos, pessoas que estavam dispostas a morrer pelo Evangelho, né, a serem mártires. A Kézia colocou aqui que eu entrei na Metodista através do GECEL. Legal, e várias pessoas que estão com a gente hoje aqui entrou através do GECEL. A Rosália colocou também aqui uma coisa que isso aí, Rosália, é o que mais acontece. Às vezes as pessoas não aceitam logo de imediato vir à igreja, mas através do GECEL ela é ministrada e é inserida no corpo. Esse é o papel principal, né, do GECEL, queridos. A gente pega, falando assim a grosso modo, para todo mundo entender, a gente pega aquela pessoa lá no mundo, traz para o nosso GECEL. Ali ela entende o que é comunhão, o que é serviço cristão, o que é o discipulado, e através disso a gente vai inserir ela no corpo de Cristo, que é a igreja. E através ali ela vai ser tratada, ela vai ser cuidada, ela vai ser pastoreada, né, pelo pastor da nossa igreja, pelo líder do nosso GECEL, pelos frequentadores do GECEL, e ali ela não fica solta. Ali
O Gessel é o quê? É o porto seguro dela. É onde ela vai tirar as dúvidas dela, mas ela já vai estar sendo inserida no corpo de Cristo, que é a igreja. Esse é o papel do Gessel. O Gessel, ele não é uma igreja isolada. Esse não é o nosso papel. O papel do Gessel é a ponte, que vai tirar a pessoa lá de fora, aquela pessoa que não vem na igreja, mas ela vai no seu Gessel, e vamos trazer ela para a igreja. É verdade. Esse é o papel do Gessel. E ela acrescentou que tudo começa ali naquele momento. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é verdade. Legal. Mas por que pequenos grupos? Né? Porque é bíblico. E eu vou mostrar para os irmãos aqui que é bíblico. É uma ordenança que Jesus nos comissionou a fazer e é na Bíblia. E está na Bíblia. Isso não é moda. Não é a igreja metodista wesleyana que está inventando isso para a gente, mais uma modinha, né, nas igrejas. Não, é bíblico. Jesus escolheu 12 para treinar mais de perto. Em determinados momentos, ele andava com os 3 mais próximos. Ele treinava seus discípulos na prática. João 4:2 nos mostra que os discípulos batizavam com Jesus. A igreja de Atos se reunia nas casas e no pátio do templo. No Antigo Testamento, vemos Jetro aconselhando a Moisés a dividir o povo em pequenos grupos, para que somente os casos mais graves chegassem para Moisés resolver. A Bíblia é um livro que nos mostra o poder dos pequenos grupos e nos mostra o quanto fomos feitos para nos relacionarmos uns com os outros. Jesus relacionava com os discípulos, tinha 3 discípulos que eram mais chegados que Jesus, e tinha um que era mais chegado de todos eles, né, o que eu não quero entrar nesse detalhe, mas Jesus, ele prezava relacionamentos. E através desse relacionamento com os 12, ele cuidou, ele discipulou, ele curou, né? A gente vê Pedro aqui, um exemplo, né, do que um pequeno grupo é capaz de fazer, Israel e João. Pedro é assim. Pedro, quando ele entrou para esse pequeno grupo dos 12, Pedro era uma pessoa. Depois que Jesus tratou dele, até depois da sua morte ali na praia, naquele episódio maravilhoso, Pedro, ele saiu curado, e a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas, e a gente vê a história de Pedro. Qual que é a importância desse pequeno grupo? Agora aqui, Israel e João, imagine se Pedro ficasse só na multidão, naquele monte de gente ali. Será que ele ia ter a oportunidade de ser escolhido por Jesus, tratado por Jesus, discipulado por Jesus, curado através de Jesus e fazer mais discípulos? Que a pregação, né, de Pedro é sair, continuar a evangelizar, a ministrar, a curar, a batizar e fazer mais discípulos, que não para. Esse é o ciclo, né, dos pequenos grupos. Ele vai multiplicando, vai levantando novos líderes e vai trazendo mais pessoas para a igreja, e através disso aquela multiplicação de forma saudável como consequência dos 4 pilares da evangelização, da comunhão, do serviço cristão. Isso é um processo que é natural. Imagine, né, se Jesus somente pregasse nos templos para aquela multidão toda e não escolhesse os 12 discípulos para estar tratando. Então, por que pequenos grupos? Porque é bíblico e começou ali. A gente vê o caso de Moisés. Moisés, ele não dava conta daquela demanda do povo de Israel. Jetro foi muito feliz. Não, divide esse povo todo e coloca conselheiros ali, coloca líderes para resolver aqueles problemas, né? Moisés, eu creio que Moisés aconselhou, que Moisés treinou, e só os problemas que eram mais sérios, mais graves, chegavam até Moisés. É uma forma mais inteligente. E através disso, né, Moisés, ele não ficava perdido com aquela multidão toda. Ele tinha ali um suporte, e esse é o papel dos pequenos grupos. É ajudar ao nosso pastor no crescimento da igreja. Então, por que pequenos grupos? Porque é bíblico.
vamos dar sequência aqui, porque o tempo ele não para. Irmãos, vai colocando suas dúvidas aí, algum questionamento, e o Israel vai me ajudando aqui para a gente estar dando sequência. Por que pequenos grupos? Porque é um local propício para o treinamento das pessoas e crescimento espiritual. Queridos, a orientação dos nossos líderes é não abrir mão de todos aqueles que estão ali no seu GECEL. É estar ligando, é estar conversando, é estar ajudando, é estar incentivando. Então a gente incentiva as pessoas que estão no nosso GECEL a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ter mais comunhão e intimidade com Jesus. A gente incentiva o crescimento espiritual dessas pessoas. E aquelas pessoas que têm um talento, têm um dom, a gente estimula. A gente vê aqui na nossa igreja o Derek, o Israel, o Lucas, várias pessoas começaram servindo no nosso GECEL, né? E hoje está aqui, faz parte do Ministério de Louvor, né? O Derek já nas terças-feiras ele toca com a gente aqui. Então, e começou ali no GECEL, e outros aqui, né? Me falha a memória, mas tantas outras pessoas que a gente viu nele um potencial e através daquele pequeno grupo. A gente não vai colocar uma pessoa que está começando a tocar um violão para tocar no culto de domingo. Primeiro que ele não vai ter coragem para fazer isso. Mas através dos pequenos grupos a gente vai explorar aquele potencial dele ali. Ali ele vai estar tocando em todas as reuniões, ali ele vai estar ministrando, ali ele vai estar visitando. Cada um tem um dom. E os pequenos grupos é uma forma da gente identificar, da gente estar mapeando ali aquele dom e aquele talento e estar ajudando no seu desenvolvimento. Então, próprio para treinamento e para o crescimento espiritual. Mozart colocou aqui, Jesus, por diversas vezes, reunia-se com os 12, longe das multidões. Esse foi o processo de discipulado de Jesus. Às vezes acontecia algumas coisas que no meio da multidão, até os próprios discípulos ali, eles não entendiam, né? Mas depois, Jesus, a questão das parábolas, né? Por exemplo, Jesus, mas por que o Senhor fala através de parábolas? Aí Jesus explicou por que ele fala, né? Então, assim, esse é o processo de discipulado, é aqueles 12 reunidos ali, onde eles eram tratados, onde respondiam os questionamentos, onde eles eram, muitas das vezes, como que eu vou falar, eles eram ali, apontavam ali para eles algumas coisas que precisavam mudar, né? Eles eram questionados, e ali eles eram tratados. Então, essa é a importância. Jesus ele reunia, separado ali com eles, para os discipularem. Por que pequenos grupos? Porque é um lugar de comunhão. Não há como exercer comunhão plena em um grande culto. Nós já falamos um pouquinho, né, disso aqui. Um culto de domingo é um culto ele é mais dinâmico. Nos GECELs, grupo de 7 a 15 pessoas, há uma maior facilidade de conhecermos e escutarmos uns aos outros. Conhecer e escutar. Muitas das vezes, nós abrimos o nosso GECEL para perguntas, e ali as pessoas que têm dúvida de alguma coisa, ou quer se expressar de alguma forma, ou quer compartilhar, a gente tem um tempo onde a gente adora o Senhor, onde a gente compartilha testemunhos, que vai fortalecer a fé de outros irmãos. As pessoas têm oportunidade de se expressarem dentro ali dos pequenos grupos. Num culto à noite, domingo, que é muito dinâmico, as pessoas não têm essa oportunidade. E o que isso traz para as pessoas? Um sentimento de pertencimento. E é despertado que quando conhecemos mais intimamente uma pequena família da igreja, nas casas,
quando alguém tem esse sentimento de pertencimento, sua vida, seu ministério passa a fruir melhor e mais naturalmente. A comunidade da fé se torna viva através dos relacionamentos gerados nos GECELs. As pessoas ela começam a se abrir. Tem pessoas até que a gente tem que, vou falar menos o tiquinho aí, porque quando chega, começa a falar, ali a ministrar, ali a ser tratada, a ser curada. Queridos, a gente tem experiência aí do nosso GECEL de uma pessoa que era extremamente tímida. Tímida ao extremo assim, de conversar com você olhando para baixo. Hoje essa pessoa ela lidera um GECEL. Ela ministra, ela cuida, né, desse GECEL. Por quê? Nós vimos nela ali um potencial. Uma coisa assim que aconteceu comigo nas reuniões, né, quando a gente abria para as perguntas, eu via que ela tinha perguntas interessantes, que ela ajudava também a responder questionamentos de outras pessoas. Aí eu identifiquei, não, essa pessoa aqui, ela pode. Aí depois eu fiz um convite para ela para estar ministrando. Isso, o que aconteceu? Gerou um sentimento de pertencimento daquele GECEL. E ela ministrou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ministrava em outros GECELs. Olha para você ver, o que não ia acontecer num culto que é dinâmico, que é louvor, que é pregação, momento de oferta, e depois encerra o culto e cada um vai para sua casa. Isso é o GECEL. As pessoas se sentem inseridas dentro daquele contexto, dentro daquele mundo, elas sentem que ela pertence àquele mundo, e isso traz para ela mais vontade. Não, aquele é o meu GECEL. É assim que as pessoas elas se identificam. Não, aquele ali é o meu GECEL. Toninho, vem no meu GECEL. Aqui, elas tratam assim com a gente. Esse é o quê? Um sentimento de pertencimento. E, porque é um lugar de comunhão, no versículo de hoje vemos a comunhão, discipulado, serviço, relacionamentos, batismo, multiplicação de discípulos de Jesus. Os pequenos grupos são uma potência para uma grande igreja, pois cada vez que as pessoas terão um relacionamento saudável, intimidade com Jesus, com o próximo, e farão mais outras pessoas pertencerem ao reino de Deus. Pequenos grupos saudáveis, uma grande igreja. E aqui, queridos, valorize, o seu GECEL, traga mais pessoas para ele. Se você ainda não tem o GECEL, nos procure. Vamos aqui daqui uns pouco tempo, eu creio, em nome de Jesus, a gente vai estar voltando a nos reunirmos nas casas. Então, abra sua casa para um GECEL e invista na comunhão e nos relacionamentos saudáveis. Viva essa igreja que tem 2 grandes asas. O culto de celebração no domingo e no restante da semana, os GECELs nas casas. Amém? E aqui a gente já está caminhando. Antes, eu vou deixar aqui uma pergunta para que os irmãos respondam. A gente tem 6 minutos, e a gente vai estar finalizando a nossa live. Eu falei aqui 2 vezes. Quem responder primeiro e segundo, vai ganhar 2 livros. Quais são os 5 pilares e objetivos do GECEL? Isso é fácil, hein? Respondam, e quem responder primeiro e segundo, o primeiro vai ganhar um livro e o segundo vai ganhar um livro também. Vamos lá? Aí, Quem galera, quais são os 5 pilares do GECEL? Vamos ver quem tá bom de memória aí, hein? Quem está lembrando? Quem vai ser o primeiro e o segundo? Vão ganhar um livro maravilhoso, Visão e Prática. Quem será que vai ganhar esse livro, hein? Eu sei quais são. Vou falar aqui, eu vou ganhar um livro. Só que não.
Ó, quais são os 5 pilares do GECEL? Eu falei aqui. Vamos lá. 5 minutos, hein? 5 minutos. Irmãos, enquanto vocês vão respondendo aí, caso você tenha, né, alguma dúvida, isso aqui foi só uma pincelada da importância do GECEL, né, para o crescimento da igreja. Eu creio que deu para a gente falar um pouquinho e os irmãos entenderem, né? Mas se tiver alguma dúvida ainda, me procure Israel, procure o João. A gente vai ter maior prazer em estar esclarecendo as dúvidas que vocês tiverem. Olha, a Márcia foi a primeira a colocar a resposta completa aqui, que é evangelização, discipulado, comunhão, serviço cristão e multiplicação. Glória a Deus. Ganhadora do nosso livro. É isso aí, ó. Tem mais um aqui, ó. Tem mais um. A Márcia já ganhou. Dom Luigi tinha colocado um pouco antes ali, comunhão e evangelismo. Também são parte, né, da resposta. A segunda pessoa a ganhar nosso livro hoje, colocou aqui, é a Rosália. Ela colocou assim, mais trocado, mas é isso aí, Rosália. Ela só escreveu errado ali, evangelizar, discipular, comunhão, servir e multiplicar. Tá certo, não tá errado não. Legal. É isso aí. Então, a Márcia e a Rosália ganharam os livros. Tá? A Márcia ela já tem o livro Visão e Prática. Márcia, eu vou estar te dando outro livro, tá? A Rosália, eu vou dar ela o Visão e Prática. Vou deixar aqui na igreja para vocês. E a gente, assim que nós encontrarmos, eu já deixo o livro para vocês. A Márcia disse aqui, ó, pode passar para alguém, pois tenho. Legal. Então eu vou passar aqui para uma outra pessoa. O que a gente pode estar fazendo aqui? São 3 minutos. A Rosália já vai ganhar o dela. Qual que é a importância do GECEL para a igreja? Quem responder aqui agora e não tiver o livro, vai ganhar o outro. Vou sortear aqui. Responde rápido aí. A Márcia e a Rosália não precisam. Aqui, obrigado, eu não tenho. Top demais. Agora tem. Então, a Rosália ganhou. Então, rapidinho, uma palavra. Qual a importância do GECEL para a igreja? A importância do GECEL para a igreja. Tem 2 minutos. 2 minutos. Vamos ver quem... Primeiro a responder vai ganhar um livro. Pode ser. Em prática. Pode responder rapidinho aí, que a gente já está finalizando a nossa live. Irmãos, eu agradeço, né, a participação de todos. Crescimento. Paulo Barbosa. Isso aí, Paulo. O Paulo também tem o Visão e Prática, mas eu vou te dar outro livro se você quiser. Top. A Kézia logo em seguida colocou crescimento também. Crescimento. Aqui a Kézia está participando, eu vou dar um livro para ela. Top demais. Visão e Prática. Tá bom? Pode pegar comigo, Kézia. Top demais. Queridos, foi muito bom. Nini Celestrino, crescimento, muito bom. Os irmãos entenderam, então, a importância do GECEL para a igreja. Queridos, fiquem na paz. Segunda-feira a gente está novamente com o nosso GECEL online. Que o Senhor, né, nos abençoe, nos guarde, que o Senhor faça resplandecer, né, o seu rosto sobre as nossas vidas e nos dê a